Acho que você... Boa noite, pessoal. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Boa noite, boa noite. Pessoal, vocês que já entraram, como a gente sempre pede, se vocês puderem dar um retorno sobre o nosso áudio, se ele está funcionando, né, direitinho. Aqui para nós está aparecendo ligado. Mas se vocês puderem reforçar aí que está funcionando, boa noite, boa noite. Boa noite. Alguém confere o áudio pra gente, se tá ok? Áudio ótimo. Tá, então tá bom. Maravilha. Então vamos começar. Bom, pessoal, então com muita alegria a gente inicia o nosso 36º culto do Evangelho no Lar. Nós estamos muito felizes com essa caminhada de cultos aqui. Para quem está começando conosco hoje, a gente está passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, numa dinâmica muito simples, de forma sequencial. Então, nós estamos simplesmente lendo, trazendo comentários e tendo aqui com vocês o culto do Evangelho no Lar. A gente sempre gosta de lembrar que é a dinâmica, né, do culto do Evangelho, então a gente sugere que vocês também separem um copinho de água aí, uma jarra, para fluidificar, especialmente os nossos irmãos e irmãs que estão com alguma demanda na saúde física, que estão precisando de ajuda. A gente sempre recebe aquilo de que os nossos espíritos precisam. Antes de nós começarmos, nós estamos no capítulo 12, nós estamos nas instruções dos espíritos, nós já estamos falando do duelo desde a semana passada, hoje a gente continua nos itens 13 e 14, 13 né? e 14. 13 e 14, com instruções aqui dos espíritos. Antes de nós começarmos, você quer falar alguma coisa? Não. Então, vou fazer uma prece para nós nos acalmarmos, aumentarmos o nosso foco, e aí a gente segue com a graça de Jesus tentando extrair o melhor do estudo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o meigo Nazareno, o príncipe da paz, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui nesta noite e lembrando a imagem excelsa do Cristo, que é a expressão máxima do amor divino, de joelhos, nós todos dizemos: Deus seja louvado. Nós queremos aqui, nesta noite, Jesus, buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar o teu abraço, Mestre. Apesar da dureza dos nossos espíritos, da nossa rebeldia, da nossa falta de merecimento, dos nossos enganos tão tolos, nós rogamos, Mestre, para que nesta noite os nossos espíritos sejam capazes de registrar a presença gloriosa do Teu Santo Espírito. E crendo, Jesus, em tudo que o Senhor nos deixou, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Nós te agradecemos, Mestre, porque a nossa esperança está ancorada no Seu nome. Mesmo antes da Sua vinda à Terra, nós já encontrávamos forças para seguir em frente nos nossos dias mais difíceis, pensando que o Senhor viria. E o Senhor veio como a maior luz que esse mundo já viu, nos ensinando o que é o amor e nos ensinando a amar. E mudou para sempre, Jesus, as nossas vidas. No fundo, Mestre, nós não temos palavras para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Mas nós deixamos aqui o nosso muito obrigado. E diante, Jesus, da gratidão infinita que inunda os nossos corações, querendo a cada dia tornarmos-nos servos mais eficientes e honestos, crendo, Jesus,
que amar acima de tudo é serviço ao próximo, aproveitando a semana abençoada, aproveitando as nossas lembranças a Francisco de Assis, nós também rogamos, Senhor, que o Senhor faça de todos nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós sempre procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós chamamos muito Jesus e nós ansiamos do fundo dos nossos corações, como Francisco de Assis, aprender a trabalhar na face dessa terra sem esperar nada em troca. E crendo, Senhor, que esse é o nosso caminho, nós nos ajoelhamos aqui, abrimos os nossos corações e dizemos: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então vamos começar agora a leitura do texto propriamente. Você quer começar ou você quer que eu comece? Pode começar. Posso começar? Então a gente está, gente, no item 13 do capítulo 12, nessas instruções dos Espíritos sobre o duelo. E agora, no item 13, nós entramos na mensagem de um espírito protetor que foi trazido em Bordeaux no ano 1861. Então o espírito começa assim conosco. O duelo, como outrora o que se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Então, pessoal, como nós já comentamos, o duelo, né, e aí a gente está falando de um contexto aí no século XIX, o duelo era uma forma pela qual conflitos eram resolvidos. Ele significava, acima de tudo, o orgulho satisfeito daqueles que estavam envolvidos. Aquele que vencesse o duelo não só tinha esse orgulho satisfeito, como era comum que todos aqueles em volta pensassem que Deus estava do lado do vencedor. Lê do engano. Esse era um entendimento muito primitivo que trazia, e como a gente viu isso desde o Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias no Velho Testamento, trazia essa ideia embrutecida de ver nas coisas materiais aspectos espirituais. Então, com Jesus, a gente tem um novo paradigma, que é o paradigma do amor, e com Jesus a gente entende que o nosso caminho tem que ser outro. Nesse capítulo 12, estudando sobre o duelo, o que nós temos visto é admitir uma nova perspectiva, a perspectiva da espiritualidade, para deixar esse nosso mau procedimento de lado. E aí o espírito protetor diz para nós que é uma instituição bárbara. Então a gente está num contexto do século XIX, hoje, no século XXI, quase nenhum ordenamento jurídico no planeta Terra admite a figura do duelo. Eu não conheço um ordenamento jurídico que permita esse instituto, mas, de todo modo, ele já tem sido erradicado, pelo menos no Ocidente, que a gente tem mais conhecimento, de forma absoluta. O Espírito continua conosco. Que diríeis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão naquele que melhor sofresse a prova. Então, os espíritos geralmente trazem essas metáforas, essas figuras de linguagem, essas imagens bastante elucidativas para nós entendermos como
nós, quando nos entregamos ao materialismo, muitas vezes somos bastante ridículos. Ele continua: qualificaríeis esses costumes de insensatez. E hoje a gente consegue entender que o duelo também é uma grande insensatez. O duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassínio cometido a sangue frio, com toda a premeditação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Então, como a gente já estudou em itens anteriores, a gente tem a figura do duelo, né, muito atrelada à covardia moral e ao suicídio. Então, aquele que se entrega ao duelo sabendo que ele vai perder, no fundo, ele está procurando a morte, está procurando o suicídio. E aqui o espírito protetor traz para a gente essa outra perspectiva do duelista profissional, que sabe que vai vencer o duelo. Então, para ele, fazendo esse juízo de valor sobre o que é o duelo e sabendo que ele vai vencer aquela batalha, ele está deliberadamente assumindo a responsabilidade de cometer o assassinato daquele com quem ele vai duelar. Então, o espírito continua: para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, reiterando o que a gente já tem visto nos itens anteriores. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas então, isso não é voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? Então, o que ele está dizendo para a gente? Admitir que o acaso vai decidir o vencedor não seria nós retornarmos, regredirmos às noções muito ainda incipientes do Velho Testamento, da Idade Média, de um momento em que nós não tínhamos ainda uma acepção mais interessante sobre o Cristo? Porque a gente sabe, pessoal, que na Idade Média, a letra que mata, como fala o apóstolo Paulo nas suas epístolas, ela foi muito utilizada. Era muito comum na Idade Média versículos, principalmente do Velho Testamento, serem retirados da Bíblia, e a gente vê isso hoje, mas de uma forma um pouco mais sofisticada e até um pouco mais cruel nos contextos de preconceito, mas versículos sendo retirados para que toda aquela barbaridade cometida na Idade Média fosse legitimada pela Bíblia. Hoje isso ainda acontece, a gente sabe que essa retirada de versículos da Bíblia é absolutamente inapropriada. A gente sempre comenta, né, que a gente tem ali no capítulo 4 de Mateus a figura do diabo tentando enganar Jesus, trazendo o versículo bíblico, quando o próprio diabo, que nós espíritas sabemos ser um espírito perverso, cita para Jesus o Salmo 91, tentando enganar Jesus, e Jesus rebate, trazendo o livro, né, ali partes da Torá, especialmente o livro de Deuteronômio. Então, o que esse tipo de ensinamento traz para a gente, o Espírito está trazendo também para a gente, quando nós pensamos essa admissão mais ampla, que nós precisamos estudar a Bíblia, a literatura espírita, para que nós sejamos capazes de uma defesa por nós mesmos desse tipo de entendimento bastante cruel. Então, o Espírito traz aqui para a gente que esse juízo da Idade Média, esse juízo, né, tão antigo, ele não é apropriado para nós entendermos as coisas espirituais. E aí ele ainda fala para a gente, e nessa época a culpa era infinitamente menor. A gente sabe, com a doutrina espírita e com o livro dos Espíritos, que o livre-arbítrio ele é proporcional ao nosso grau de adiantamento intelectual. Então, quanto mais conhecimento nós temos, maior a nossa responsabilidade. Nós que somos espíritas cristãos, temos um tesouro nas mãos, mas esse tesouro significa responsabilidade, porque conhecer o espiritismo precisa trazer para todos nós uma conduta mais adequada na nossa experiência encarnatória aqui na Terra. E aí ele continua: a própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua. É verdade, mas afinal, fé na justiça de Deus que não podia deixar que um inocente sucumbisse, ao passo que no duelo tudo se resume à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe.
Então a gente percebe aqui que o Espírito quer dizer para nós que não há qualquer justiça de Deus. E essa crença no acaso, para nós Neste caso, espíritas, não, exatamente, mas é que a crença no acaso, para nós espíritas, ela não pode ser uma crença que a gente leve adiante, porque, e aí a gente tem não só o Livro dos Espíritos, mas Emmanuel debate conosco de forma muito aberta no Consolador, aquele livro de perguntas, que o acaso não existe. Então, o acaso, para nós espíritas, ele não pode ser admitido como uma forma de resolução de conflito. Então, essa ideia, né, bastante limitada de fé em Deus, no sentido de que o acaso resolveria, para nós espíritas, ela é absolutamente inapropriada. E aí o espírito ainda termina conosco aqui falando que muitas vezes é o ofendido que sucumbe ao duelo. Então, a pessoa que tinha razão em termos de justiça poderia acabar sucumbindo. O espírito continua. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Então, pessoal, o Espírito termina aqui trazendo para a gente essa reflexão que é muito profunda, e nós que somos espíritas e admitimos 3 revelações, então a revelação de Moisés, o Cristo e o advento do Espiritismo, a gente percebe que no Velho Testamento a gente tinha um arcabouço muito grande de legislação mesmo, que era pautada no nome de Deus para regular a conduta das pessoas. E o que a gente percebe com o advento do Cristo é que essa lei ela precisa ser incorporada pelos nossos corações, entendendo que Deus, acima de tudo, é amor. É por isso que quando a gente pensa em lei, a gente precisa se lembrar do capítulo 22 de Mateus, quando Jesus traz para a gente que a maior lei é o amor. Quando aquele mestre da lei pergunta ao Cristo qual é a maior lei, e o Cristo responde: ama o teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Então, para nós que já estamos nesse grau de adiantamento, a lei é o amor. E quando a gente pensa na lei, né, de Deus, no que nós devemos fazer, a gente precisa voltar para a nossa consciência. Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos superiores respondem: na consciência. Então, é interna essa reflexão, essa adoração, essa busca, é tudo um processo de emancipação das nossas consciências e equilíbrio delas. E nisso a gente tem, no caminho de Jesus, que é o serviço ao próximo, sem esperar nada em troca, um roteiro bastante seguro para a gente poder seguir. E assim termina aqui, com essa reflexão maravilhosa, a mensagem desse espírito protetor com a qual a gente abre o estudo de hoje. Agora o Geraldinho continua. Bom, gente, agora então vamos entrar no item 14, na sequência, que é uma mensagem dada pelo espírito de Francisco Xavier. Aqui tem uma observação, esse não é Chico Xavier, viu, gente? Esse é o espírito de São Francisco Xavier, que viveu no século XVI, na Espanha, e que foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, ao lado de Inácio de Loyola, e que teve a intuição de levar o cristianismo para a Ásia. Ele percorre todo o caminho das Índias, passa pela Índia, depois ele vai para a China, ele se estabelece onde hoje é a colônia portuguesa, que foi colônia portuguesa de Macau, né? E hoje faz parte da China. Lá ele funda, inclusive, uma catedral em honra à memória de São Paulo, e depois ele segue até o Japão. Então ele passa pela Índia, em Goa, não é? Era colônia portuguesa também, em Goa. Depois passa pela China, em Macau, onde ele fica muito tempo construindo uma catedral em honra de São Paulo.
para terminar os seus dias no Japão. Dizem até que o trabalho dele converteu mais de 300 mil asiáticos ao cristianismo no século XVI. Então teve um trabalho muito extenso de difusão do cristianismo. É este espírito que vai se manifestar a Allan Kardec na cidade de Bordeaux em 1861 também, comentando sobre o item, o duelo. E ele escreveu assim: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Então, ele está justamente criticando essa postura, né, de orgulho, de vaidade e muitas vezes de vergonha que a pessoa tinha se ela fosse desafiada para um duelo de morte, em recusar esse duelo, que ela seria chamada de pusilânime, de covarde. Então, a pessoa ficava naquela luta interior, que ela tinha que aceitar aquele duelo. E, infelizmente, muita gente morreu assim, sem o devido preparo, sem o bom senso de sempre escolher a vida, sempre escolher estar longe dessas questiúnculas de menor valor. E mesmo entre aqueles que tinham grande conhecimento e grande cultura, que achavam que isso era um procedimento de acordo com a honra, que a pessoa deveria, quando provocada ou quando ofendida, deveria chamar o seu contendor para o duelo, que isso era aceitável naquela época pelas pessoas de cultura, porque, entre aspas, defenderia a honra daquela pessoa. E nós sabemos muito bem que, pela própria aqui, o chamativo o alerta do Espírito, que é preciso a gente refletir um pouco, que não é assim, espiritualmente não é assim que se dão as coisas. As leis morais, as leis espirituais que procedem de Deus são muito acima das leis humanas, né? Claro, como o João Pedro falou no início, a maioria dos países que adotava esse tipo de ordenação jurídica, permitindo o duelo, já não o fazem mais, graças a Deus. Já passamos aí quase 2 séculos dessa infelicidade humana, né? Mas ainda hoje existem os embates e os duelos mentais, os duelos ideológicos, políticos, os duelos de opiniões que muitas vezes machucam muita gente e levam as pessoas a despender grande energia com bobagens. Então, por isso vamos continuar aqui com a opinião do espírito de Francisco Xavier. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo áspero, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Então, às vezes, é exatamente isso que acontece. Desde aquela época que o duelo era para as vias de fato, né, para a morte, e hoje em dia, quando o duelo está ainda se circunscreve na vida mental das criaturas, às vezes em família, no ambiente do lar ou dos familiares mais próximos, uma palavra dita de forma inadequada já gera uma mágoa na outra pessoa. Às vezes quem falou não pensou, não estava com a intenção de magoar, não é? Escolheu mal, também tem essa questão, a pessoa escolhe mal a palavra, não reflete antes de dizer,
e não está sabendo que aquela palavra dita de uma maneira mais infeliz vai gerar na pessoa que está ouvindo aquela palavra, vai gerar aquele mal-estar, aquela mágoa. E aí a pessoa fica emitindo vibrações negativas, vibrações de revolta, de mágoa, de tristeza, se sente caluniada, e a coisa vai crescendo sem, às vezes, que aquela que disse a palavra tomou ciência do fato. Por isso que é sempre melhor a gente combater o mal entendido no início, porque assim as coisas ficam esclarecidas, as coisas ficam mais claras. Às vezes um pedido de esclarecimento. Então, fulano, peraí, o que você está querendo dizer com isso? Você disse essa palavra para mim, me classificando desta ou daquela maneira, mas você está, de fato, querendo dizer o quê? E aí as coisas se esclarecem com mais razoabilidade, com mais equidade, com bom senso, e talvez aí a gente arranque o mal pela raiz. Antes do mal crescer, a gente entra num entendimento familiar, ou até com amigos, isso acontece muito, não é? Uma palavra maldita, numa hora inadequada, às vezes num aniversário, às vezes na casa de outro amigo, uma situação constrangedora pode levar uma amizade de anos à derrocada. Então é preciso ter muito bom senso e refletir antes que a palavra saia de nossa boca, antes que uma frase inteira mal colocada possa atingir os outros. E eu posso dizer o seguinte, a maioria das contendas humanas começam assim, com essa faísca. É uma faísca, é um fogo de palha, mas que pode gerar um incêndio devastador nas relações humanas. Então, este momento, conforme o espírito de Francisco Xavier fala, é um momento decisivo, né? Nós não podemos tomar a atitude de ter o orgulho ferido, já julgando a pessoa que disse aquela frase ou aquela palavra como um contendor, como um que está nos atacando. Então vamos esquecer o orgulho ferido de lado, vamos deixar de responder reativamente de modo áspero, porque achando que tudo é uma provocação, porque na realidade a pessoa que acha que tudo que se lhe fala, os amigos, os familiares lhe falam, tudo é uma provocação, na verdade essa pessoa é muito melindrosa. Ela tem que refletir mais sobre si mesma. Se todos os que estão à sua volta, a mãe, o pai, os irmãos, né? Os cônjuges dos irmãos, os sobrinhos, os amigos, se todo mundo fala, ela interpreta que todo mundo a está perseguindo, ou caluniando, ou difamando, ou atacando, na verdade o problema pode estar com ela. Um excesso de melindre, um excesso de orgulho, né? E isso aí também é um ponto que o Espírito está trazendo aqui para nós. Antes que chegue o momento decisivo, ele nos pede para nós inquirirmos a nós mesmos, perguntarmos no íntimo de nossa alma se estamos procedendo como cristãos. Aí que vem a chave do cristianismo e hoje rediviva pelo espiritismo cristão. Nós estamos sendo cristãos nessa hora, porque ser cristão na hora que está tudo fácil é ótimo. É muito fácil, né? Tudo, as mil maravilhas, a família se dando bem, os amigos também se dando as mãos, trabalhando em harmonia no ambiente profissional. Mas no momento da dificuldade é que a gente vai atestar o nosso real valor espiritual. E é neste momento decisivo, segundo Francisco Xavier, que nós temos que nos indagar se estamos agindo como cristãos. Como que o cristão deve agir? Em primeiro lugar, com bom senso, com calma, com ponderação, né? Pedindo esclarecimento. Como foi mesmo isso?
antes de julgar alguma coisa e, em última instância, ainda que o ataque de fato tenha acontecido, com o esquecimento do mal, com o perdão, buscar o perdão das ofensas. Se não pode conseguir isso de imediato, a oração pelos inimigos, conforme preceitua Jesus. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem e caluniam, porque isso nos liberta deste círculo vicioso de vibrações negativas que somente atrasarão o nosso passo. Se a gente vibrar na mesma faixa dos inimigos, daqueles que estão nos atacando, estão nos caluniando, nós vamos entrar numa teia que nos vai aprisionar em vibrações negativas em torno dos nossos passos. A nossa aura vai ficar enegrecida de vibrações menos felizes, não somente daqueles que nos atacam, mas também das companhias espirituais menos felizes, menos evolvidas, que nos rodeiam e às vezes ficam estimulando essas disputas, esses mil nadas, que muitas vezes se tornam uma grande bola de neve crescendo em momentos infelizes de nossas vidas. E o perdão não, o perdão ele liberta, ele corta esta sintonia maléfica com as energias que nos aprisionam no mal. O perdão sempre nos dá luz. O próprio Chico Xavier, uma vez eu ouvi ele dizendo: aquele que perdoa, quando desencarna, tem as portas dos céus abertas para ele, porque ele consegue vencer qualquer obstáculo. Vamos prosseguir. O Espírito escreveu: que contas ficareis devendo à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado o marido a uma mulher, o filho a uma mãe, ou o pai que servia de amparo aos filhos? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Então, em primeiro lugar, se a gente aceita cair no duelo de morte e acontece a desencarnação de alguém, às vezes uma vingança, né? A pessoa planeja uma vingança. Às vezes a vingança não é nem para matar a pessoa, mas para fazer algum mal a ela. A pessoa vai e fura o pneu do carro, ou faz atividades que possam gerar algum acidente na cabeça dela de menor monta, mas esse acidente pode levar a pessoa que está na direção do automóvel à desencarnação e, às vezes, batendo em outro automóvel, né, batendo no ônibus, levando à desencarnação de mais pessoas. Olha só, o débito que esta pessoa que planejou a vingança vai estar colhendo para o seu destino futuro, tirando a vida de um pai de família, de uma mãe de família, e interrompendo, por exemplo, os laços matrimoniais, né, de marido e mulher. Então é muito séria essa questão, nós não podemos deixar de refletir sobre ela. Agora ele fala sobre o ofendido. Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, quer em sua pessoa, quer nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, ele sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável, capaz de praticar uma infâmia, dar-se-á que a afronta, seja ela qual for, morto o ofensor, deixa de existir? Não deixa. Não é?
você consegue a morte da pessoa. Infelizmente, existem países, até hoje, e até países do primeiro mundo, que ainda vige neles a lei da pena de morte, em que o ofensor ou o assassino de alguém vai à júri popular. Esse júri popular, analisadas as provas contra a pessoa, a condena, e o juiz da causa, que tem a obrigação de dar a sentença, dá a sentença capital, que é a sentença de morte. E a pessoa, às vezes, é executada, ou na câmara de gás, ou na cadeira elétrica. A maioria dos países ainda adota, principalmente no hemisfério norte, esse tipo de atrocidade. E é comum a gente ver isso em filmes, né? Nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, que a família do morto é chamada, é convidada para assistir à execução do assassino. Que coisa terrível. Algumas dessas pessoas até pedem para assistir. Mas aí que vem a grande frustração, porque depois da morte do assassino, será que elas ficaram felizes? Será que elas ficaram com a alma lavada? Não. Isso é ledo engano, porque a maioria dos casos que a gente ouve contar em filmes, em séries de TV, é que as famílias entram muitas vezes em depressão, porque a morte do seu ente querido não foi substituída pela morte do assassino. Ao contrário, espiritualmente falando, nós sabemos que o assassino, que foi levado à pena de morte pelo Estado, muitas vezes se torna um obsessor dessa família, que não o perdoou, né? Então, é um processo espiritual que pode durar ainda séculos para se resolver. Pessoal, e um comentário que é importante salientar aqui, nesse aspecto da pena de morte, é que para o cristão, quem acredita em Jesus, a pena de morte não pode ser algo que a gente vê com bons olhos ou algo com o que a gente concorde. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus salva aquela mulher do apedrejamento, Jesus está rompendo com a pena de morte e trazendo para o planeta Terra o instituto da restituição. O Espiritismo explica muito bem isso, a gente não vai entrar nisso hoje, mas, em resumo, o cristão não pode concordar ou ser a favor da pena de morte. Jamais, exatamente. Porque espiritualmente, ela não resolve nada. Né? Ela causa mais problema, ela prolonga o mal. E nós temos visto exemplos aqui no Brasil, pelo menos 4 famílias que eu conheço que tiveram seus entes queridos assassinados, e elas, principalmente as mães desses filhos, perdoaram os assassinos dos seus filhos. Aqui em Belo Horizonte tem um caso, né, que eu conheci na Fraternidade Francisco de Assis, aqui em Belo Horizonte, que ela passou a visitar o assassino do seu filho, a mãe, não é, na cadeia, e fazia o evangelho no lar com ele, na cadeia pública, e o perdoou totalmente, levava para ele livros, algum quitute que ela fazia, não é? E o grande caso que Chico Xavier contava era do espírito que depois se manifestou através da psicografia dele, escrevendo lindas poesias, era do espírito da senhora Irtes Terezinha. Olha. A senhora Irtes Terezinha, que é uma dama do espiritismo no estado de Minas Gerais, próxima ali, ela viveu, se não me engano, na cidade de Ubá, se não me falha a memória. E ali nas proximidades de Juiz de Fora. E ela teve um familiar muito querido, se não me engano, o irmão, assassinado na cidade. E ela fez tudo para ajudar o assassino, fazendo a mesma coisa, indo visitá-lo na cadeia. A princípio ele não queria recebê-la, mas depois, com a insistência dela, ele a recebeu.
ela fazia com ele o culto do Evangelho de Jesus dentro da cadeia, não é? E tanto ela fez que ele se converteu ao cristianismo, ao espiritismo cristão, e se tornou uma pessoa de bem depois que saiu da pena de reclusão a que foi condenado. Então, um grande exemplo de perdão que Dona Irtes Terezinha, ainda em vida, nos deu, e depois, quando ela desencarnou, o Chico Xavier costumava nos falar que era dos espíritos mais iluminados que ele via pela sua mediunidade. De todos aqueles espíritos que escreviam através do Chico, Dona Irtes Terezinha era o mais iluminado, tendo em vista que ela tinha alcançado dentro do coração dela o mais difícil objetivo de todo cristão, que é o perdão legítimo e puro. Não é? Então, isto aqui é que o Espírito está tocando, né, nesse ponto nevrálgico da nossa experiência cristã. É preciso agirmos como cristãos. Não estamos dizendo que é fácil. Não é fácil. Todos nós passamos por isso. Por situações limite das nossas paciências, das nossas dignidades, né? Dentro da família, fora da família, mas é preciso sempre buscar a melhor parte. Bom, aqui prossegue o espírito de São Francisco Xavier, completando esta linda lição, dizendo: o sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio. É a mesma coisa, né? Porque às vezes um fato... Quantos filmes nós já vimos, tanto de Hollywood até aqui mesmo no Brasil, de pessoas que foram falsamente acusadas. Tem um muito lindo que eu recomendo a todos, que é A Última Milha, né? The Last Mile, nos Estados Unidos, que é um senhor jovem ainda que foi condenado à prisão perpétua e depois à pena de morte por ter cometido o assassinato de 2 crianças, quando ele não havia feito isto. E depois de toda a luta das pessoas ligadas a ele, ele era uma pessoa muito boa, um médium extraordinário, ele tinha efeitos físicos de cura na penitenciária, onde estava recluso nos Estados Unidos, beneficiando os demais presos. Até o diretor da prisão foi curado por ele. Ele tinha um hábito da oração diária, né? Quando ele orava, a cela dele se revestia de luz. Então houve um movimento na cidade para libertá-lo. Infelizmente não conseguiram. Ele passou pela pena de morte, mas depois, com o avanço da ciência, foi-se descobrir que de fato ele era inocente ao examinarem mais tarde que o DNA dele não era compatível com o DNA recolhido do sangue do assassino. Então, um caso como esse, que é o caso aqui que o Espírito fala, o sangue derramado, quando o fato é falso, não cairia por si mesmo, né? E quando verdadeiro, não é melhor para nós cristãos o silêncio? Se nós não podemos perdoar o ofensor, não conseguimos ainda, pelo menos, deixar aquilo no silêncio, no esquecimento, que Jesus também fala do esquecimento do mal, né? Nada mais restará, prossegue Francisco Xavier, pois senão a satisfação da sede de vingança. E isto é um sentimento muito ruim, pessoal. Muito. A sede de vingança denota o nosso atraso moral. Esse atraso moral que nós precisamos vencer pela evolução. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Então a pessoa às vezes se vinga,
tem aquela satisfação momentânea da vingança, para logo em seguida ter a sua consciência queimando de remorsos. Aqui mesmo nessa encarnação. Então não é um caminho que os espíritos superiores vão nos recomendar trilhar. É preciso combater essa ideia da vingança. E ele prossegue dizendo, e se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Né? Às vezes é aquele ofendido, ele vai chamar o ofensor a contenda e acaba sucumbindo. Então onde é que houve a reparação? Não houve. Foi duplamente ofendido. Né? E aí prossegue a disputa no mundo espiritual, que os espíritos também continuam no umbral, nas sombras, nas trevas terrestres, se odiando, se perseguindo, até que a bênção da paz do Cristo invada-lhes os corações. Aí vem a solução no período final da mensagem. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Então desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Acho essa conclusão assim magnífica. Acho que esse parágrafo aqui dava para a gente fazer um culto inteiro. É porque é a regra de ouro, né? Que é a regra de ouro. A regra de ouro do Evangelho de Jesus é essa, pessoal. A gente deve buscar fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Se em toda situação limite de dúvida a gente colocar essa regra de ouro, a gente vai escolher o melhor caminho. Que a gente vai se colocar na posição do outro, não é? E vai pensar assim, o que eu gostaria de receber se eu estivesse na posição desse meu irmão ou dessa minha irmã? Eu gostaria de ser tratado dessa forma. Então eu vou tratá-lo desta forma, que é a forma pela qual eu gostaria de ser tratado por minha vez. Aí todas, como disse aqui o Espírito, todas as dissensões, todos os problemas, todas as disputas inglórias, todos os atos que levam aos duelos, às guerras. Aliás, inclusive, ele classifica que a guerra nada mais é do que um duelo de povo a povo. É o que a gente está vendo hoje entre a Rússia e a Ucrânia. É um duelo. É um duelo. Né? De armas, de morte, de sangue, infelizmente. É o que nós estamos vendo muitas vezes nas guerras civis, como no caso do Iraque, como no caso da Síria, do Iêmen, de Mianmar, no Oriente. Então, temos que parar com isso, né? Porque isso só denota o retrato do nosso atraso moral, tanto pessoal quanto coletivamente falando, no âmbito das nações. Bom, pessoal, nós chegamos então ao final da mensagem de Francisco Xavier, dada na cidade de Bordeaux, na França, em 1861, para Allan Kardec, e com ela nós encerramos o tema de hoje, aliás, o culto do Evangelho de hoje, porque ainda tem o item 15 e o item 16. O item 15 é uma mensagem de Santo Agostinho, e o item 16 é a nota de Allan Kardec sobre o assunto, uma nota muito importante que nós abordaremos na semana que vem. João Pedro, quer falar alguma coisa? Pessoal, acho que o único comentário aqui no fim, pessoal, e o Geraldinho trouxe essa questão, né, ressaltou a regra de ouro, é que tanto no capítulo 22 de Mateus, quando Jesus fala para nós amarmos os próximos, o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, como no capítulo 7, no versículo 12, quando ele traz a regra de ouro, depois dos dois ensinamentos, ele diz, nisso se resumem toda a lei e todos os profetas, nas duas ocasiões. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que o amor é a nossa nova bandeira e o nosso novo caminho. Todo esse conjunto de regulações tão materialistas que muitas vezes tiram a caridade do nosso coração para esse rigor no modo como nós olhamos para o outro, esse não é o nosso caminho. E acho que também cabe aqui
um último comentário sobre como os espíritos nos chamam à felicidade em detrimento da alegria. Porque, como o Geraldinho falou, a vingança, né, tudo aquilo que gira em torno do nosso orgulho causa prazer material. Então, como o Geraldinho falou, não é fácil perdoar, esquecer, silenciar. Só que quando nós nos entregamos à vingança, aos prazeres da carne, nós estamos procurando uma alegria que passa. Quando nós procuramos o caminho de Jesus, nós estamos, como Kardec nos ensina, procurando a felicidade, que é incondicional e ela é eterna, nunca vai passar. É uma aquisição espiritual que nada tira da gente. É uma paz que nada abala, né? Então vamos agora no encerramento das tarefas de hoje, do culto do Evangelho de Jesus no lar, nos unir em prece, tá bem? Todas as pessoas podem agora mentalizar de olhos fechados, seus guias espirituais, seus mentores, pensando também na água que será fluidificada com os eflúvios da vida espiritual em nosso próprio favor, para que possamos receber neste momento todo o medicamento, toda a bênção de que necessitamos para a continuidade de nossa vida física e de nossa paz. Amado Jesus, Mestre de infinita bondade, Tu nos ensinaste, na hora extrema do Calvário, a lição imorredora do perdão, o perdão das ofensas, porque relativizastes a culpa daqueles teus ofensores, daqueles teus algozes, refletindo que eles agiam por não conhecerem o que estavam fazendo. E quantas vezes nós precisamos seguir-te, Senhor, nesta vida terrestre, e os irmãos que aqui nos comparecem hoje conosco, na vida espiritual. Quantas vezes nós necessitamos, no curso dos milênios incessantes, de copiar-te o exemplo, pensando e relativizando a culpa daqueles que nos ofenderam, que nos caluniaram e perseguiram, daqueles que fizeram mal em nossas estradas, se e simplesmente se houvéssemos como tu, de perdoar-lhes a insensatez e de considerar-lhes a ignorância. Que estas reflexões, Senhor, morem em nossos corações para sempre, para que em todas as dificuldades, em todos os momentos pelos quais ainda viveremos de testes, de paciência, de ataques, de perseguições, de calúnias, de difamações, até mesmo violências, crises que porventura venhamos um dia a enfrentar no futuro. Que neste momento decisivo, conforme o Espírito de Francisco Xavier nos ensinou na data de hoje, venhamos a regimentar todas as nossas forças para perdoar os ofensores, para esquecer todos os ataques, todos os apodos, todas as ofensas. E especialmente, Senhor, para termos forças como Tu tivestes no alto da cruz da ignomínia, de orar por eles, de orar pelos inimigos de vossa santa causa. E assim, com esse pensamento, incrustando-o também em nossas mentes, para que elas possam fazer luz deste ensinamento,
Nós te pedimos, Senhor, em nome de Deus, nos despeçais em paz, com a tua paz que nos destes, para que a tua paz fique conosco, hoje, agora, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa, a gente encerra aqui com vocês e a gente se encontra aqui na quinta-feira que vem, às 8h30, para o próximo culto do Evangelho no Lar. Abração, gente. Tchau, pessoal. Beijo do coração.